No coração de um mundo onde ter privacidade é o maior dos crimes, existe um quartinho. É para lá que a gente vai agora, para entender esse espaço secreto que Winston e Julie alugaram. Um lugar que ao mesmo tempo representa esperança e a certeza da desgraça. Essa frase resume tudo, não é? A atenção tá toda aí. Para Winston, cada segundo naquele quarto era mais do que arriscado. Era um passo consciente em direção à própria destruição. Imagina só, procurar um espaço privado numa sociedade que vê e ouve tudo. Era um ato de pura e deliberada loucura. Então, que lugar é esse? A gente está falando de um quartinho bem simples, meio esquálido, em cima da loja de antiguidades do Sr. Sherrington. Um lugar que se define não tanto pelo que tem, mas de isso é o mais importante, pelo que não tem. E os detalhes contam a história toda. Cada objeto ali é como uma relíquia. A cama de casal, uma coisa que já nem se via mais fora das casas dos proletas. O relógio de 12 horas, que parecia um absurdo num mundo militarizado. Mas o elemento mais chocante de todos, qual era? O silêncio. A ausência da teletela criava uma quietude que era, ao mesmo tempo, maravilhosa e profundamente estranha. E aqui está o ponto central de tudo. Tanto Winston quanto a Julia sabiam perfeitamente que alugar aquele quarto era como assinar a própria sentença de morte. A lógica gritava para eles saírem correndo, mas sabe como é? A tentação de ter um lugar só deles, um espacinho para serem simplesmente humanos, foi forte demais. Mas aquele espaço evolui. Com a chegada da Júlia, o quarto deixa de ser só um refúgio passivo para se transformar num centro ativo de desafio contra o partido. Pois é, a Júlia não leva só a presença dela para o quarto, ela contrabandeia os sabores e cheiros do mundo real. Café de verdade, açúcar, pão branquinho, em total contraste com a vida cinzenta do partido, cada um desses itens é um ataque direto àquela realidade controlada. São pequenos luxos que se tornam atos gigantescos de rebelião. A rebelião da Júlia é uma coisa muito pessoal. Usar maquiagem e perfume vai muito além da vaidade. É ela reivindicando sua feminilidade, sua identidade. É um desafio direto ao partido, que se esforçava tanto para apagar o indivíduo e transformar todo mundo em camaradas uniformes e sem rosto. Mas a rebelião não para nos atos físicos. Aquele quarto se torna uma espécie de laboratório para redescobrir a própria natureza da humanidade, algo que a vida sob o partido tinha praticamente extinguido. E tem uma cena do lado de fora da janela, o Winston observa uma mulher proleta. Ela canta uma música que foi fabricada por uma máquina, propaganda pura do partido. Mas a voz dela, o ato espontâneo de cantar, transforma aquele lixo em algo genuinamente belo. Ela representa uma humanidade natural que Winston nunca, jamais, tinha visto entre os membros do partido. 0. Esse é o número de vezes que Winston ouviu um membro do partido cantar sozinho, assim, espontaneamente. Um ato como esse seria visto como uma excentricidade perigosa, um sintoma de individualismo. Isso só revela o tamanho do deserto emocional em que eles eram forçados a viver. Só que essa bolha de humanidade é extremamente frágil. A ilusão de segurança está prestes a ser quebrada, e vários elementos começam a anunciar o destino inevitável do casal. De repente, a paz é quebrada pela aparição de um rato. Mas não é um simples rato. A presença dele desencadeia um terror profundo, visceral em Winston. Ali, o maior medo dele se revela, e é um presságio do horror que ainda está por vir. A reação do Winston diz tudo. Aquele rato representa a brutalidade do mundo lá fora invadindo o santuário deles. A fragilidade daquele pequeno mundo fica de repente exposta. O horror não está mais só do lado de fora. Agora ele está dentro do quarto com eles. Essa tentativa de lembrar uma simples canção de niná acaba virando uma metáfora poderosa. Assim como a rima, a história e a memória foram deliberadamente quebradas em pedaços pelo partido, eles conseguem juntar algumas partes, mas o todo está perdido para sempre, deixando eles com um passado impossível de reconstruir. E a imagem final talvez seja a mais comovente. Winston olha para o peso de papel e vê um reflexo perfeito da realidade deles. O quarto, o amor dos dois, aquele breve momento de vida, tudo está encapsulado ali. É lindo, perfeitamente preservado, mas também frágil e, no fim das contas, preso dentro do vidro. Uma pequena eternidade prestes a ser estilhaçada.